Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não a criança. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da família, é bom demais ter você aqui com a gente. Se você não só faz parte da família, como colabora para a criação dos futuros episódios do Apegados e nos ajuda a manter esse projeto totalmente independente em pé, através do apoia.se/apegados, o meu muitíssimo obrigado. Vocês fazem muito a diferença e me ajudam aí, me dão motivação para continuar. E, gente, o episódio da semana passada foi uma conversa deliciosa com a Dani Arraes sobre a coragem feminina. E coragem é um tema que eu penso constantemente, que eu estou constantemente estudando, investigando, por questões pessoais, por questões da minha família, como que eu posso estar aí tentando sustentar a coragem da minha filha cada vez mais, porque como eu comentei aqui algumas vezes, a minha filha ela tem um temperamento um pouco mais introvertido, o que pode muitas vezes dificultar esse processo da coragem de se arriscar, o que precisa de uma medida muito certa, porque no extremo é realmente negativo, é perigoso, e também no outro polo, onde a criança evita ao máximo não se arriscar, também limita muito sua capacidade de crescimento. E aí, eu pensei em trazer para vocês aqui uma historinha que aconteceu em janeiro desse ano, em janeiro de 2025, nós fizemos uma viagem de família para Disney. E lá nós fomos, eu não lembro qual era o parque, acho que foi o Animal Kingdom, e tem um brinquedo que é de dinossauros. Ela gosta de dinossauros, ela adora dinossauros, então eu perguntei para a moça na entrada, olha, isso é assustador e etc. E ela disse, não, é maravilhoso, é só escuro, vai ter dinossauros dentro e o carro que você vai dentro, ele balança, mexe um pouco. Aí eu disse, então tá, do jeito que ela me explicou, parecia muito tranquilo. Só que um outro fator da minha filha é que ela também tem uma hipersensibilidade auditiva. Então, em todos esses passeios, nós levávamos o abafador de som dela, porque sons muito altos, muito intrusivos, às vezes desregulam ela. E aí, peguei o abafador. Então, vamos lá. E todo mundo, vai ser muito legal, esse é muito massa, e etc. Sabe quando tá todo mundo indo para uma coisa e você tá com medo, mas você vai mesmo assim porque está todo mundo indo? Pois é, esse foi o caso da minha filha. Eu vi que ela estava meio receosa, mas eu disse, vou dar essa oportunidade para a coragem. E aí entramos, e aí era mais escuro, tem toda aquela coisa cinematográfica da Disney, etc. E aí, quando chegou a nossa vez, nós sentamos no carrinho e colocamos o cinto de segurança. O nosso carrinho estava prestes a sair, ele era o próximo da fila para entrar o que na nossa vista era um túnel preto, completamente preto, e a gente não sabia o que esperar, né? Não sabia o que é que estava lá dentro. Mas essa era a visão da minha filha do carro. Quando eu olho para ela, ela está desesperada. O rostinho, o corpinho dela rígido, e ela chorava, mas tentava segurar o choro como se dissesse assim, eu não quero demonstrar tanto que eu estou com tanto medo, que de repente eu não estou com coragem de ir para esse brinquedo. E aí, eu percebendo que ela estava passando por esse momento, eu pedi para a moça, olha, espera aqui só um instantinho, não solta o carro ainda não. E aí eu falei, filha, você tá com medo, você quer sair? E aí ela soltou o choro e disse, quero mamãe, eu tô com muito medo, não quero ficar aqui, etc, etc. E eu disse, então dá, então a gente sai. E aí eu tirei o meu cinto, tirei o dela, saímos e todo o restante da família foi no carrinho. Esperamos por eles, e aí quando eles chegaram, era a minha vez de ir. Então ela ficou com a minha família e eu fui. Filha, a mamãe vai, mas a gente se encontra já já. E aí eu fui. Durante todo o tempo que eu estava dentro dessa atração, eu fiquei pensando como a minha filha ia odiar isso daqui. Tudo sobre esse brinquedo ela ia odiar o barulho, ela ia ficar com medo dos estímulos que vinham
de repente, inesperados, um dinossauro vinha, o outro aparecia, o carro mexia, era muito ao mesmo tempo e eu tinha certeza que ela teria uma experiência ruim, de ruim a péssima dentro dessa atração. E aí, entendo o que eu estou falando? Da minha filha, das especificidades da minha filha. Claro que para cada criança isso vai ser diferente, porque, de novo, a gente precisa levar em consideração o temperamento, as inclinações naturais de cada criança. Para minha filha, eu tinha certeza que aquilo ia ser horrível. E aí eu saí do brinquedo e fui ao encontro dela. E ela estava assim, sentadinha ainda no carrinho, com uma carinha um pouco mais envergonhada, talvez porque, eu não mostrei coragem, todo mundo foi, menos eu, né? E aí eu abaixei na altura dela e eu disse, filha, muito obrigada por ter dito pra mamãe que você estava com medo e que você não queria ir. Ainda bem que a gente saiu, meu amor, você não teria gostado nem um pouco desse brinquedo. Obrigada por ter escutado o seu corpinho e ter confiado em mim que eu iria agir e tirar você de lá, porque realmente você não teria gostado. Você foi muito corajosa em ter dito isso para a mamãe. Você foi muito corajosa em ter ouvido o seu corpinho e ter me comunicado a sua verdade. Muito obrigada, meu amor. Você é a única pessoa que sabe o que o seu corpinho sente. Eu não tenho como saber. Eu só tenho como investigar, perguntar, mas só você sabe. E muito obrigada por ter confiado em mim. E aí o rosto dela saiu de uma expressão de vergonha para uma expressão de reafirmação. Nossa, eu estava certa, né? Eu fiz a coisa certa e eu fui corajosa. Então, é interessante a gente pensar também nesse outro aspecto da coragem, que é a coragem de ir contra a corrente. É a coragem de ir no caminho da nossa verdade. O que é verdade para mim? Tá todo mundo fazendo esse estilo, tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo participando disso. Mas se isso não é interessante para mim, se eu não me sinto bem, e aí é importante a gente trazer essa narrativa para a questão da comunicação com o corpo, porque o nosso corpo ele vai nos comunicar. Então, se a gente pode trazer essa narrativa para as crianças de você prestou atenção no seu corpinho não estava confortável e você me comunicou isso. E a gente preveniu que o seu corpinho fosse, de alguma forma, colocado numa situação que podia ser potencialmente extremamente negativo. Então, é sempre aquela linha tênue entre até onde a gente empurra os nossos filhos para ter mais coragem, para se arriscar, e o quanto que nós também permitimos que eles deem espaço para trás. E que dá esse passo para trás, principalmente quando o ambiente ao redor está todo dizendo o contrário, é um ato de coragem. E podermos falar isso para eles. Nossa, como você foi corajoso naquele momento. A mamãe ficou muito orgulhosa da sua coragem. É a coragem que depois, na adolescência, uma adolescente vai ter numa roda, numa festa onde estão oferecendo drogas, por exemplo, e tá todo mundo aceitando porque é a coisa legal a se fazer, porque é o cool, a criança vai dizer não, o adolescente no caso, vai dizer não, obrigada. E tá tudo bem. Então, se nós tivermos essa atenção e essa delicadeza de você realmente não precisa ir com todo mundo. Você não precisa estar demonstrando essa coragem se o seu corpo não está ainda pronto. E tá tudo bem, eu tô aqui com você. Eu vou na minha hora, mas eu fico com você esperando todo mundo chegar para que eu possa ir. Isso também ajuda na construção da resiliência. Eu tô dando um exemplo de que eu estou te dando suporte, estou aqui com você, mas eu também modelo ir. Então, eu queria trazer essa reflexão para o cantinho do pensamento dessa semana, porque eu acho que é muito interessante nós termos a possibilidade de olhar para a coragem dessa forma também. A coragem de ouvir o nosso corpo, a nossa intuição, o que é verdade para a gente e dizer não.
eu tô bem aqui, eu não preciso ir. Eu não preciso fazer como todo mundo está fazendo, só porque tá todo mundo fazendo. E que nós possamos aí realmente afirmar isso nos nossos filhos. Então é isso. Essa foi a reflexão que eu queria trazer, mas como eu também adoro contribuir com a ciência, lá no apoia.se/apegados, eu tenho um post para os apoiadores que eu escrevi sobre a ciência da coragem. Lá eu falo um pouquinho mais como que é a coragem em relação aos nossos mecanismos neuronais, né? E aqui eu vou ler um pouquinho para vocês sobre esse post, e aí quem tiver interesse, vai lá no apoia.se/apegados, você pode contribuir com a quantidade que você quiser, é muito democrático, e você também vai ter acesso a esse conteúdo extra, que eu coloco reflexões lá diferente, né, assim, expando um pouquinho mais, falo de alguns acontecimentos, falo sobre resultados de alguns artigos e o que é que isso significa para a nossa comunidade. Então é só uma forma de estar aí contribuindo um pouco mais com quem contribui para a expansão do Apegados. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre esse post, e quem tiver interesse, eu vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição desse episódio, você pode clicar e ver o texto completo, certo? Eu escrevi assim: a coragem é celebrada em histórias e na história. Desde heróis que enfrentaram o mal até a resiliência daqueles que superaram adversidades tremendas. Estamos enviando mensagens aos nossos filhos sobre o valor de ser corajoso o tempo inteiro. E isso tem me feito pensar um pouco sobre esse tema. E aí fui pesquisar sobre a ciência e a prática da coragem. A coragem é uma característica complexa, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Como tantas outras características, no seu cerne a coragem está intimamente ligada à resposta do nosso cérebro ao medo, que é aí o maior motivador que nós temos, é o medo. A resposta biológica do corpo ao medo reside na amígdala, aquela pequena região do cérebro que controla nossa resposta de lutar, fugir e congelar diante do perigo. Quando a amígdala sente uma ameaça, seja essa ameaça real ou imaginária, vale ressaltar, tá? Porque algumas pessoas ficam um loop tão adoecido de pensamentos intrusivos, negativos, etc., que começam a famosa ansiedade, né, gente? E se, e se, e se? Então, essa ameaça, ela está sempre presente, mas é uma ameaça muito mais imaginária do que real. Mas, enfim, a amígdala, quando ela sente essa ameaça, ela libera adrenalina, cortisol e outros hormônios do estresse para sinalizar ao nosso corpo que há um perigo por perto. Esses hormônios, eles vão nos levar à ação que seja mais prudente para a ameaça. Essa fiação muito sensível é brilhantemente projetada para nos salvar do tigre que está aí atrás de nós, que está tentando nos comer, mas também é frequentemente hiperativa quando se trata de riscos e desafios cotidianos. Porque hoje nós não temos mais o tigre, nós temos outros tipos de desafio. Só que o nosso sistema neuronal não evoluiu tanto assim do tempo das cavernas para cá. Quando falamos de coragem, estamos nos referindo ao papel do córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento de ordem superior e pela tomada de decisão. Uma vez ativado, o córtex pré-frontal desempenha um papel de modular a resposta da amígdala. Então, a amígdala ativa, perigo. O córtex pré-frontal, que é atrás da nossa testa, vai fazer uma avaliação. Ok, isso daqui... Claro que existe aí um período de, por volta de 20 segundos, onde o nosso córtex pré-frontal, depois dessa emergência aí da amígdala, ele não funciona muito bem. Então, as nossas capacidades reflexivas, elas realmente ficam mesmo diminuídas, mas ele dá
Depois desses 20 segundos, ele começa, isso aqui é real ou isso aqui é imaginário? Ok, vamos lá, vamos tentar fazer. E aí ele consegue modular a resposta da amígdala, nos permitindo avaliar melhor as ameaças, tomar decisões racionais e escolher ações corajosas de forma pensada, apesar do medo que sentimos. A coragem, ela não é a ausência do medo, mas a coragem de agir com intenção em meio ao medo. Então, naquele momento, voltando para a minha historinha, a minha filha estava inundada com o medo. A amígdala dela estava pim, 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 alerta, alerta, alerta. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E o pai, ou a mãe, no caso eu, naquele momento, servi como um córtex pré-frontal externo para ela, dizendo: tá tudo bem, eu tô aqui com você, você quer sair? Vamos tomar uma decisão. E aí a gente tomou uma decisão de sair. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes e é interessante repetir para vocês que muito da infância dos nossos filhos, principalmente na primeira infância, muitas vezes nós vamos servir como um córtex pré-frontal externo. Um sistema operacional aí externo aos nossos filhos. Por isso que é tão importante essa relação respeitosa com eles, porque quanto mais respeito, quanto mais a gente conseguir ver os nossos filhos por quem eles são, mais sensível nós vamos estar e talvez, entre aspas, aí, corretos com mais frequência, no sentido de acessar como eles estão se sentindo, certo? Isso foi só uma tangente. Mas, interessantemente, a coragem está altamente ligada à resiliência. Por quê? Porque a resiliência exige perseverança diante da adversidade, otimismo e visão de opções onde outros veem barreiras. Essas mesmas qualidades facilitam o acesso à coragem em momentos de estresse, para agir com lógica e resolver problemas de forma rápida e ágil. Assim como a resiliência, a coragem requer um ambiente onde correr riscos e cometer erros sejam vistos como oportunidades de crescimento. Isso está intimamente relacionado ao estilo parental e ao apoio ou aversão dos pais à autonomia. Em um ambiente de apoio com pais que incentivam a autonomia, as crianças podem encontrar recompensas em serem corajosas. Da mesma forma, um ambiente punitivo, com práticas parentais baseadas no medo, pode diminuir as inclinações corajosas de uma criança e tornar aí quase impossível para ela desenvolver sua capacidade de praticar habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas de forma independente. Se nós estamos sempre tomando decisões por elas, elas não vão desenvolver essa habilidade. Então, eu continuo falando um pouco mais sobre dopamina no texto, um pouquinho mais, e depois eu trago formas práticas de como nós podemos estar aí incentivando a coragem. E aí eu falo que é importante definir a coragem para os nossos filhos, explico um pouquinho como podemos fazer isso, redefinir erros e fracassos, que isso é uma pauta super interessante que eu estou ativamente agindo nela, inclusive nos meus estudos, e isso é um tema muito forte, muito sério nesse momento, que nós precisamos olhar para os nossos erros e nossos fracassos com mais compaixão e os ver como oportunidades de crescimento. Também falo um pouquinho sobre isso lá. E falo sobre incentivar a tomada de riscos apropriados, o que é importante, uma palavra importante aqui, apropriados. E, por último, modelar a coragem para os nossos filhos. Então é isso. Eu trouxe um pouquinho mais desse tema para vocês, para a gente ter outra forma de pensar a coragem, um modelo mais voltado aí para os nossos filhos, para que não esqueçamos que nos ouvir, entender o nosso corpo, verbalizar a nossa verdade, isso é muito corajoso. E que nós possamos estar validando eles também nesse processo. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Faz tempo que eu não peço isso, mas se você gosta do Apegados, vai lá, dá 5 estrelas se você ainda não deu.
divide esse episódio com outras famílias, com outras mães, no grupo do WhatsApp, com todo mundo, para que a nossa mensagem possa se expandir cada vez mais. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.